Deus deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Livro do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Quando Deus fala esta palavra para o povo de Israel, claro que não existiam pastores de igrejas cristãs evangélicas como existe hoje em dia. Havia líderes. Esses líderes, ora levavam o povo para mais perto de Deus, ora levavam o povo para longe de Deus. E era o que estava acontecendo naquele momento. As lideranças evangélicas, as lideranças religiosas, as lideranças civis daquela época estavam levando o povo para longe dos caminhos do Senhor. O povo vivia cada vez mais envolvido com idolatria, com ocultismo, com feitiçaria e com tudo que desagradava a Deus. E através do profeta Jeremias, Deus promete a eles que no futuro eles teriam líderes melhores, teriam pastores segundo o coração de Deus. Pessoas que os apacentassem, os liderassem com ciência. Não estamos falando aqui da ciência que aprendemos nas escolas e universidades, mas ciência no sentido de inteligência, conhecimento, sabedoria. E os anos passaram, o povo de Israel foi levado ao cativeiro babilônico, e na volta Deus lhes concedeu líderes como Esdras, Neemias, Zorobabel e muitos outros, que mantiveram o povo ao lado de Deus para esperar a vinda do Salvador, a vinda do Messias. E essa profecia ainda aponta para o futuro, para um futuro em que o povo será apacentado pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo, o Filho de Davi. E para nós cristãos, essa palavra, ela aponta de forma simbólica para a liderança que Deus quer nos conceder nos tempos atuais. Pastores segundo o coração de Deus. Atualmente é muito comum ouvirmos o pastor ser chamado de anjo da igreja, baseado na maneira que Cristo fala aos líderes das 7 igrejas da Ásia no livro do Apocalipse. Ali, cada uma daquelas igrejas, nas cidades de Éfeso, Tiatira, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, eles eram chamados de anjos. Por quê? A palavra anjo quer dizer mensageiro, aquele que traz a mensagem. E às vezes as pessoas esquecem desse real significado da palavra. Alguns assumem a figura de anjo da igreja para o líder, que pode receber o título de pastor ou bispo ou qualquer outro, como se fosse uma espécie de ser celestial, sobrenatural, intocável. E isso leva as pessoas a esquecerem de que todo líder, todo pastor, na verdade, é um ser humano, feito de carne e osso, com virtudes e fraquezas, com acertos e erros. É uma pessoa que, além da igreja, tem uma família para cuidar, tem boletos para pagar, tem sonhos a realizar. As pessoas podem facilmente esquecer que o anjo da igreja tem seus dias de mau humor, tem seus dias de doença, tem seus dias que não gostaria de ver ninguém na sua frente. Tem dias que precisaria estar descansando e orando, indo ao médico, como todo mundo. Então a expressão anjo da igreja, na verdade, aponta para algo mais, para a questão do anjo como um mensageiro, pois a principal função do pastor é essa: trazer a mensagem de Deus para o seu rebanho. Ora, alguém poderá dizer, mas hoje não precisa mais de pastor. Nosso pastor é só Jesus e mais ninguém. Alguns dizem logo. Basta eu ler a Bíblia e Deus vai falar comigo. Eu não preciso de outra pessoa para me trazer a mensagem de Deus. É bem verdade que nós podemos receber as mensagens de Deus para nós através da leitura, do estudo da palavra. Mas nem todas as pessoas têm essa disposição. Nem todo mundo tem essa vontade de abrir a sua Bíblia, de ler a Bíblia, de conhecer as coisas de Deus por si mesmo. Muitos estão naquela situação de ter uma pessoa que lhes leve essa mensagem. É como se fosse alguém que está se tratando de uma doença. Existem doentes que estão tão bem que eles podem levantar,
ir no armário de medicamentos, pegar o seu remédio, pegar o seu copo com água, tomar o seu remédio por si mesmo e ir se tratando. Mas existem outros doentes que se encontram tão enfermos, tão abatidos, que não têm força nem para isso, que precisam que alguém venha trazer o seu remédio e o seu copo com água para que ele possa ir sarando. E essa é a função do pastor, de trazer a cada dia para o seu rebanho o remédio de Deus que está na palavra de Deus, o conselho, a mensagem, às vezes um puxão de orelha, às vezes uma exortação. O pastor também tem a função de dirigir o rebanho, de orientar o rebanho. E a figura do pastor, ela é tão importante, ela é tão fundamental no fundamento, no convencimento, na formação da mentalidade das ovelhas, que nós recentemente temos visto até mesmo a Justiça Eleitoral se preocupar com a maneira como os pastores falam aos seus rebanhos sobre a questão eleitoral, sobre a questão dos candidatos, porque eles reconhecem que a figura pastoral, ela tem um peso muito grande na formação do convencimento dos eleitores. Existem pastores que têm uma mídia nacional que alcança pessoas de todas as denominações, todas as religiões, não apenas da sua própria denominação. Portanto, vejam só que responsabilidade um pastor tem. Ele é um mensageiro. Ele vai ter pessoas para receber aquela mensagem. Alguns vão receber com o pé atrás, outros vão receber de coração aberto, mas essas pessoas serão de uma maneira ou de outra alcançadas pela mensagem que o pastor tem a trazer. Portanto, isso tem que nos lembrar, a todos os pastores, quanto responsabilidade temos na escolha da mensagem. Não apenas a mensagem bíblica, extraída de um texto bíblico, de uma revista de escola bíblica, de um livro de teologia, mas também o nosso aconselhamento, o nosso direcionamento. E nesse ponto, temos que ser realmente mensageiros de Deus. Às vezes, os próprios pastores se esquecem disso, se comportam como se fossem criaturas celestiais intocáveis, inerrantes, como se houvesse um tal de dogma da infalibilidade pastoral, como se o pastor fosse um infalível em tudo que fala e faz. Bom seria se assim fosse. Somos pó e cinza, somos de carne e osso, somos inteiramente dependentes da graça de Deus e da misericórdia de Cristo no trato com as ovelhas. Aliás, mesmo que nós fôssemos anjos de verdade, aquele corpo celestial glorificado como Miguel, Gabriel, isso não nos livraria de errar, já que a Bíblia nos conta que muito antes de nós, ocorreu uma rebelião no céu, onde terça parte dos anjos acompanhou aquele querubim elevado, que alguns chamam de Lúcifer, naquela revolta contra o Criador. E por isso foram expulsos da glória celeste. Então, se eles, que foram criados por Deus, que habitaram o céu, conseguiram a proeza de se rebelar, de desobedecer a Deus e seguir uma outra criatura como eles, quanto mais nós, pastores e pastoras, estamos sujeitos a errar e a falhar. Portanto, como pastores e pastoras, precisamos andar com temor e tremor na nossa carreira ministerial, vivendo aquilo que pregamos e pregando o que vivemos, com a certeza de que no final da jornada, Deus nos recompensará. É bem verdade que sempre vão existir aqueles mercenários, interesseiros, pessoas que querem ser pastores a fim de serem sustentados pela igreja, terem uma vida farta, regalada, luxuosa, ostentando. Sempre vai existir isso. O joio sempre haverá no meio do trigo. Mas também existem pastores e pastoras verdadeiros. E cada um de nós deve procurar discernir entre uns e outros, aproximando-se dos verdadeiros e fugindo dos falsos. Que cada pastor, que cada pastora possa ter essa meta de que ao final da sua vida possa dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tendo sempre cuidado para não nos desviarmos do bom caminho, para não fazermos como muitos que iniciaram uma boa carreira ministerial,
Começaram como pastores de verdade, mas em algum momento perderam o rumo. Afinal, todos os dias, no Brasil e no mundo, surgem pessoas de mais diversas procedências recebendo uma credencial, uma ordenação de pastor ou de algum outro título eclesiástico. E aí surgem as perguntas: será que realmente todas essas pessoas têm compromisso com Deus? A sua verdadeira intenção realmente é se sacrificar pela igreja? A atividade pastoral, infelizmente, em alguns lugares está longe do padrão que a Bíblia estabelece. Às vezes, as ovelhas estão sendo deixadas em segundo lugar, trocadas pelas coisas deste mundo. O contato pessoal, a visitação, o aconselhamento, a pregação e o ensino bíblico não podem ser esquecidos nas atividades de um pastor. É bem verdade que, além dessas, há outras atividades. Reuniões dos departamentos, das comissões de qualquer igreja, análise de relatórios, aprovação de despesas, de custos, atividades administrativas que muitas vezes nós, pastores, não fomos chamados para fazer. É como se fossem as letrinhas miúdas do contrato. É um pouco parecido com a carreira de professor. Quantos que desejam se tornar professores para ensinar, almejam estar à frente de uma turma, numa sala de aula, ministrando aquele conhecimento que tanto eles gostaram de aprender e agora querem repassar aos outros. Mas no meio do caminho tem as dezenas de reuniões de planejamento, cadernetas para preencher, provas a corrigir, a parte, digamos assim, espinhosa, braçal da carreira de professor. Da mesma forma, a carreira pastoral. Quantos almejam ser pastores para aconselhar, pregar, ministrar? Porque não há, talvez, poucas alegrias maiores do que você estar em um púlpito, falando às pessoas na sua igreja e ver seus olhos brilhando, aquelas pessoas prestando atenção, bebendo, se alimentando de cada uma das palavras que você traz a elas através de Deus. Deus é que ministra através de você. Você sente que o fluir do Espírito Santo está acontecendo através da sua vida para que aquelas pessoas sejam tocadas. E isso não tem preço. Essa talvez é a maior alegria que um pregador, um ensinador, um pastor possa ter. Mas, além dessas alegrias, há outras tarefas mais espinhosas, como eu falei antes, reuniões, ordenação de despesas e outras coisas que muitos pastores gostariam de não precisar realizar. A maioria das igrejas usa um modelo de organização em que o pastor fica no topo, os obreiros auxiliares no meio e os membros embaixo. Também às vezes é utilizado o modelo departamental de organização. Em poucos lugares nós encontramos aquele modelo de igreja-família, igreja-comunidade. E isso às vezes isola o pastor. Às vezes o pastor está sozinho lá no topo, sem ter ninguém com quem repartir suas alegrias e tristezas, visado por todos e ao mesmo tempo esquecido por muitos. E com o fenômeno das chamadas mega-igrejas, o crescimento numérico de algumas igrejas evangélicas tem sido mais um inchaço do que um crescimento, e que às vezes mais promove esse isolamento ao pastor do que o aproxima do rebanho. E isso afeta a atividade do pastor. O pastorado moderno, em muitos lugares, se transformou numa carreira profissional, em vez de uma vocação. Alguns foram chamados e outros se chamaram para serem líderes, para serem pastores. Alguns foram escolhidos, outros se escolheram. As igrejas não devem desprezar as qualificações que Deus exige na sua palavra para seus pastores e obreiros. Ela deve orar por eles, assisti-los, sustentá-los na sua missão de servirem como exemplo dos fiéis. O pastor deve alimentar as ovelhas com a palavra de Deus. E preparar uma refeição saudável com a palavra não é algo que você possa fazer em 5, 10 minutos. Por isso, alguns pastores estão substituindo essa refeição saudável por lanchinhos, por fast foods espirituais.
E isso tem levado à desnutrição de algumas igrejas evangélicas, porque seus pastores não estão mais levando a palavra para os seus púlpitos. Em vez disso, levam mensagens de autoajuda, testemunhos, causos gospel, histórias, lendas, mitos. Esse tipo de obreiro procura controlar as pessoas pela força, pelo medo, e para que o povo não vá embora, acaba abrindo mão dos bons costumes e da verdadeira doutrina, abrindo as portas para vários modismos e novidades que mais sacodem o corpo do que realmente alimentam a alma. Para piorar a situação, além de pastores que não cumprem seu ministério como deveriam, temos os falsos, aqueles que sabem que são falsos e fingem ter um ministério verdadeiro. São estelionatários da fé, camelôs de Cristo, que apacentam a si mesmos, usando da boa-fé das pessoas para lucrar, para luxar, para ter ostentação, ao mesmo tempo que são duros e implacáveis com o rebanho. Portanto, esse é um caminho que qualquer um de nós pode entrar, se não tiver cuidado. Você, pastor, pastora que nos ouve neste momento, olhe para estes maus exemplos e faça de tudo para não se tornar como eles. É claro que à primeira vista, a gente olha para determinadas lideranças, determinados pastores e pensa, Deus me livre de ser como ele. Mas se você for analisar, um dia essa pessoa já pode ter sido exatamente como você é hoje. Então, cuidado. Aquele que está em pé, cuidado para não cair. A queda é muito fácil de acontecer. É muito fácil perder o caminho, é muito fácil perder o rumo. A partir do momento que nós deixamos de olhar para o nosso norte, que é Jesus Cristo, o Supremo Pastor, é muito fácil de nós perdermos a direção. Então, a sua liderança, pastor, pastora que está nos ouvindo, é uma liderança que deve ser aprovada por Deus. Tenha sempre o cuidado de submeter a Deus os seus planos e projetos, sabendo que todas as suas ações, tudo que você fizer ou deixar de fazer, vai afetar um número enorme de pessoas. Não apenas as pessoas que se congregam na tua igreja, na tua congregação, no teu ministério, mas com o advento hoje das redes sociais, pessoas que às vezes nem fazem parte da sua igreja, do seu ministério, podem ser afetadas por aquilo que você fala, por aquilo que você faz, por aquilo que você não fala, por aquilo que você não faz. Então, muito cuidado, vigilância o tempo todo. O fardo é muito grande, é muito pesado e tem levado alguns até mesmo a desistirem do ministério. Eu não quero mais ser pastor, dizem alguns. O peso está muito grande, as responsabilidades são muitas e a recompensa é tão pouca. Alguns estão desistindo, muitos estão desistindo. E o que fazer para que isso não aconteça conosco? Olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso supremo pastor. Neste ano de eleição, os pastores estão mais visados do que nunca, assediados de todos os lados, por candidatos, por lideranças, por muitos interesses, devido ao seu poder de mobilização, seu poder de palavra, de convencimento. Portanto, muito cuidado. Quem você apoia, quem você não apoia, quem você fala ou deixa de falar, vigilância o tempo todo, pois tudo que fizermos ou não fizermos, no mesmo dia, no mesmo instante, pode ir para as redes sociais de uma maneira que escandalize a igreja do Senhor Jesus. E nós seremos cobrados por isso, tanto aqui nesta vida quanto na eternidade. Sim, pastor ou pastora que nos ouve, a luta é grande, a confusão é muito grande, a apostasia só faz crescer. E você, pastor e pastora que nos ouve, você está na linha de tiro. Você está na mira, você está na linha de frente da igreja. Quanta responsabilidade e, ao mesmo tempo, quanta honra, quanto privilégio de você ser um pastor ou pastora chamado por Deus, consagrado por Deus, reconhecido pela igreja onde você serve. Então, muito cuidado. Vigie, ore
e tenha sempre a certeza de que Deus quer o melhor para você, para a sua vida, para a sua família, para a igreja do Senhor, aonde você serve. Não se deixe levar pelos atrativos deste mundo que vão cada vez mais aparecer, cada vez mais procurar nos desviar do caminho verdadeiro. Mas se formos fiéis a Deus, fiéis à sua palavra, nós iremos reconhecer, ao final de tudo, que valeu a pena, que a honra e o privilégio de sermos pastores e pastoras à frente da Igreja do Senhor é algo que muitos não têm. Lembre-se que Jesus se apresentou não como o bom apóstolo, o bom profeta, o bom evangelista, o bom mestre. Ele se apresentou como o bom pastor. E essa bondade é que precisamos ter em nossa vida. Por nossa natureza, não somos bons. A nossa tendência é sermos maus. Mas quando nos espelhamos em Cristo, o nosso pastor, nós temos agora como sermos verdadeiramente bons pastores. Ele é o modelo e exemplo que todos os líderes cristãos devem seguir, pois ele deu a sua vida pelo próprio rebanho. Então, que sejamos como Jesus, que sejamos como ele, se preciso for darmos a nossa vida pelas ovelhas que Deus confiou nas nossas mãos, sabendo que cada uma delas um dia teremos que prestar contas diante do Supremo Pastor. Mas, se realmente lutarmos pela fé, pelejarmos pela sã doutrina, se realmente nós fizermos a obra de um bom pastor aqui nesta terra, se cumprirá na nossa vida a palavra de Deus através do apóstolo Pedro, que na sua primeira carta, exortando aos pastores da sua época, que ele chama de presbíteros, ele diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, recebereis a incorruptível coroa de glória. Que esse seja o nosso ideal. Deus nos abençoe.